Olá, bom dia! Sejam bem-vindos ao Balanço no Campo de domingo. Na edição de hoje tem reportagem especial sobre a piscicultura, que ganha destaque no norte de Minas. Tem história sobre um produtor de Nova Porteirinha que trocou 2 cavalos por 17 alevinos e hoje é um grande criador de pirarucu. Tem ainda entrevista com um advogado especialista em agronegócio que vai falar sobre o crédito rural. Isso e muito mais, você acompanha a partir de agora no Balanço no Campo. A piscicultura ganha destaque no norte de Minas com o foco no pirarucu. Você vai conhecer a história de um produtor de Nova Porteirinha que trocou 2 cavalos por alguns alevinos e hoje é um grande criador de peixes. Em uma negociação inusitada, Roberto Machado decidiu dar um salto corajoso no mundo da piscicultura. Ele trocou 2 cavalos em 17 alevinos de pirarucu. Essas fotos tiradas na época registraram a captura dos peixes. O que era apenas um negócio de troca de animais se transformou em uma verdadeira história de sucesso. Dos 17 alevinos adquiridos, apenas 4 sobreviveram e, por sorte, eram 2 casais. A decisão ousada mudou completamente os rumos do Rancho Solidão. A gente tem um vizinho, que é o Rogério, né, que ele criava já o pirarucu, ele comprou esses peixes da Cantagalo, na Bahia, e ele estava desfazendo da piscicultura e me fez uma proposta de fazer uma catira. Eu tinha uns cavalos, ele queria uns potros para fazer uma cavalgada com a esposa e falar assim, eu te dou uns peixes. No primeiro instante, na verdade, eu não quis aceitar a catira, porque eu sabia que se eu recebesse aqueles peixes, eu ia arrumar um cara de sócio, ia todo mundo se virar na sociedade. Mas eu falei assim, não, a gente ajuda a olhar e tal, então acabamos nós fizemos essa catira, então nós trocamos os peixes pelos cavalos e começamos a criar os pirarucu. Toda essa história começou há 14 anos, quando o empresário procurou um produtor rural em Nova Porteirinha em busca de alimento para o gado. Na época, a seca assolava a região. Foram muitos anos de prejuízos e incertezas. Os 30 hectares de cana-de-açúcar produzidos no lugar eram a solução perfeita que ele buscava para o gado não morrer de fome. Durante as negociações, a fazenda foi ofertada e ele, ousado, decidiu comprar. Na propriedade, tinha um tanque gigante que irrigava o canavial, mas o desperdício chegava a 70% da captação. Foi a partir daí que surgiu a proposta inusitada e ele decidiu investir na criação de pirarucus, que apesar de ser nativo da Amazônia, conseguiu se adaptar bem às temperaturas do norte de Minas e se reproduzir de forma natural. Nós contratamos uma equipe de Goiânia, que já costumava mexer com pirarucu, veio começar a dar assistência para a gente. Então, nessa assistência, nós já começamos a mexer com o peixe. A produtividade dele é muito grande. A produção passou por um processo de profissionalização, contando com chips de identificação e uma equipe de 8 profissionais responsáveis por todo o manejo. A ideia é fazer um acompanhamento mais preciso desses peixes, onde após inserir os chips, nós coletamos uma amostra desse animal e enviamos para o laboratório para identificar se é macho ou se é fêmea. Em seguida, nós vamos avaliando, né? E os peixes que se destacam, nós separamos para que eles sejam nossas futuras matrizes. O pirarucu é o maior peixe de escama da natureza. É conhecido por atingir até 3 metros de comprimento e pode pesar até 200 quilos. O próximo passo do criador é a obtenção de certificação do IBAMA e outros órgãos de fiscalização para comercialização e exportação dos pirarucus. Com esse objetivo em mente, Roberto planeja a implantação de uma associação e a construção de um frigorífico para o abate, visando alcançar novos mercados. Hoje, para quem quer começar a criação, na verdade, ele precisa simplesmente de uma autorização do IBAMA e a documentação necessária, que é a IEF, IMA e o Ministério da Agricultura. É muito simples, na verdade. Só que a pessoa tem que dar início à solicitação do IBAMA, esse é o mais importante. Com uma carne saborosa e alto rendimento de filé, o pirarucu desperta interesse tanto no mercado nacional quanto internacional. Agora nós já estamos estruturando para colocar uns 8 ou 9 casais em reprodução. A ideia é criar e exportar.
Minas Gerais tem intensificado as ações contra a gripe aviária. Até o momento, o estado não registrou nenhum caso. Como medida de enfrentamento à gripe aviária em Minas Gerais, o Instituto Mineiro de Agropecuária, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, está se preparando para realizar os diagnósticos da influenza no Laboratório de Saúde Animal da instituição em Belo Horizonte. A publicação do decreto estadual que institui o Comitê Extraordinário de Enfrentamento à Influenza Aviária de Alta Patogenicidade tem como finalidade realizar o melhor planejamento e integração das diferentes secretarias de Estado, contando com a participação das entidades da iniciativa privada, nas ações de prevenção da entrada do vírus da influenza aviária no estado de Minas Gerais. Várias ações têm sido feitas pelo IMA desde que os casos de gripe aviária começaram a ser diagnosticados no Brasil. E agora o teste PCR também será realizado no estado. Importante ressaltar que desde o final do ano passado, quando o Ministério da Agricultura emitiu um alerta sanitário sobre a ocorrência da doença no continente sul-americano, diversas ações já vêm sendo realizadas a nível estadual, sempre em parceria com a iniciativa privada. Podemos citar entre elas a construção de cartilhas orientativas ao produtor sobre como reconhecer o sinal clínico nos seus animais, também sobre como realizar as notificações ao Serviço Veterinário Oficial. Podemos citar também a questão da capacitação de 100% do corpo técnico do Instituto Mineiro de Agropecuária sobre como realizar esse primeiro atendimento às notificações recebidas, além de diversas ações de monitoramento e vigilância nas áreas de maior risco da entrada do vírus em nosso estado. Até o momento, nenhum caso da doença foi registrado em Minas Gerais. É importante ressaltar que até o momento não temos diagnosticado nenhum caso de influenza aviária de alta patogenicidade no estado de Minas Gerais. Na última semana, nós falamos aqui no programa sobre crédito rural e as taxas de financiamento. E, claro, o assunto levanta muitas dúvidas. Recebemos aqui perguntas de produtores rurais. E para responder aqui comigo, Dr. Vinícius Barchetti, advogado especialista em agronegócio. Bom dia para você. Bom dia, Grazi. Bom dia a quem nos assiste. E eu já começo com uma pergunta aqui, a pergunta do João Carlos de Patrocínio. Doutor Vinícius, não tive produção de café no ano passado e não vou conseguir pagar a parcela do crédito que eu levantei com o banco. Tem alguma coisa que eu possa fazer para não negativar o nome? É a pergunta aí que vem de Patrocínio Cerrado Mineiro. Certo. João Carlos, isso aí é o seguinte. O crédito que é levantado com o banco, ele é o crédito rural. E ele tem um regramento próprio, que é o Manual de Crédito Rural. Então, se houve de fato algum problema, se for comprovado que essa produção não aconteceu por causa de algum problema climático ou outro fator que de fato seja lá colocado dentro do Manual de Crédito Rural como um fator que possibilita o prolongamento da dívida, aí é possível se acionar, então, o próprio banco primeiro para pedir para a instituição financeira fazer o prolongamento desse crédito ou, no caso de negativa da instituição financeira, a justiça e pedir na justiça o prolongamento. É que, na prática, existe uma realidade um pouco distante do que se vê no manual, que parece que tem um texto, né, de redação dele muito... Que autoriza com muita clareza, né? Muito liberal, no sentido de dizer que basta que aconteça a condição climática adversa que o produtor já consegue o prolongamento. Isso é a teoria. Na prática, existe uma exigência muito grande de se mostrar que, de fato, houve um impacto na produção significativo a ponto de dizer que o produtor consegue comprovar que aquele impacto impede o pagamento do crédito rural que foi levantado. Tá? Existe, então, súmula do próprio Superior Tribunal de Justiça, dizendo que o prolongamento é uma determinação que o próprio produtor dá, e existe o Manual de Crédito Rural. Na prática, isso precisa de cuidado para que essa solicitação seja feita, não deixando nenhuma ponta ali solta, porque é um direito difícil de acessar. Tá? É possível, já vi isso várias vezes, mas é difícil. Existe, inclusive, projeto de lei tramitando no Congresso, tentando regulamentar melhor essa situação. Ainda não tem aprovação, o projeto está, inclusive, com vista, mas ainda demora um pouco para isso resolver.
mas a questão é tão dramática que existe até um projeto de lei para regulamentar. Respondendo em suma, dá para fazer o pedido de prolongamento, a pergunta dele é sobre negativação do nome. Se o crédito for prolongado, aí não tem negativação do nome, porque a dívida ganha uma nova data de vencimento no futuro, mas precisa que, esse é um dos caminhos, o principal, precisa que seja de fato prolongado. Não sei se é o caso do João Carlos, mas a região ano passado acabou sofrendo com bastante chuva de granizo, então muitos produtores realmente relataram perdas. Exato, exato. E não só aqui, nós tivemos chuva de granizo, né? Tivemos geada logo no ano anterior, tivemos excesso de chuvas em alguns lugares da Bahia. Então, de fato, o clima dificultou muito a produção do café nos últimos 2 anos. Então vamos para a próxima pergunta, que é a pergunta da Maria Beatriz. Doutor, obrigado pelos esclarecimentos sobre documentação para concessão de crédito. A minha dúvida é, trabalho em uma cooperativa. Quando fazemos operações que envolvem crédito, nós solicitamos ao produtor os contratos de arrendamento e parceria. Se houver, nas vendas futuras, o senhor recomenda solicitar também? Sim, com certeza. Por quê? Nos contratos de tomada de crédito, isso é mais normal, porque de fato é uma documentação que envolve a análise daquele crédito. É que na venda futura, é uma coisa que na prática, no dia a dia, parece muito simples. Basta autorização verbal do produtor, talvez para o corretor e para o comprador, e o negócio está fechado. Às vezes até sem assinatura de ninguém, isso é comum no mercado. É difícil explicar isso para o judiciário, mas é comum no mercado. É que a documentação robusta, a documentação ideal para fechar um contrato de venda futura, ela é a mesma documentação de uma concessão de crédito. Por quê? Por que precisa exigir, então, arrendamento e parceria? Porque, na realidade, é muito necessário saber, ainda que não envolva tomada de crédito, se aquela pessoa que está vendendo determinado produto tem legitimidade para fazer. Às vezes, e eu já vi isso com muito mais frequência do que até eu gostaria, às vezes a pessoa que está vendendo não é proprietário, não é arrendatário, não é parceiro, é uma pessoa terceira que entra e faz a venda no nome dela de um café que não é dela. Depois, se essa pessoa eventualmente não cumprir aquele contrato, todo comprador, a maioria dos compradores que eu conheço, trabalham com operação de hedge. No futuro, essa operação de hedge pode ocasionar prejuízo que vai precisar ser recuperado. Mas se o contrato foi fechado com um terceiro que não tem condição de negociar, ou seja, não é nem parceiro e nem tem contrato de arrendamento, essa recuperação desse produto já não vai mais ter sucesso com tanta facilidade, porque quem negociou a venda do café não era legitimado para fazer. Falei do café, mas enfim, qualquer produto que eventualmente seja negociado, já não era legitimado a fazer. Então, em resumo, sim, tem que solicitar contrato de arrendamento e contrato de parceria, porque essa pode ser uma forma de identificar que aquela produção não poderia ter sido destinada para a venda, porque às vezes é outra pessoa que está utilizando, ou de identificar se quem está vendendo, de fato, é o legitimado para fazer. Então, tem mais pergunta por aqui, ó, pergunta do Natanael. Doutor, bom dia para você. Problema trabalhista pode atrapalhar a fazer um custeio com o banco? Tá aqui agradecendo também pela sua ajuda, o Natanael. Beleza, Natanael, eu que agradeço. É o seguinte, pode, tá? Não, de princípio, pode ser que não. Num futuro, a depender da evolução desse processo, pode ser que sim. Quando fala problema trabalhista, eu entendo, pode ser fiscalização, pode ser ação trabalhista, e qualquer um desses pode gerar uma dificuldade para obter o custeio. Por quê? Porque uma ação trabalhista que acontece e com ela ali se resolve na própria audiência, ou enfim, depois que o trabalhador mostrou o crédito dele, o produtor vai lá e paga, isso aí a princípio não geraria. É muito difícil disso gerar um problema de análise de crédito. Mas o problema trabalhista ele pode assumir patamares que saem de controle. Então, se, por exemplo, houver uma execução contra aquele produtor, essa execução pode tomar vários rumos. Um deles, ser averbada na matrícula do imóvel. Outro, o próprio banco pode solicitar a certidão negativa de ação trabalhista, ou pode fazer uma pesquisa e identificar que existe a execução contra aquele produtor. E aí isso sim atrapalha.
isso atrapalha vários tipos de negócio, na verdade, não só a tomada de crédito. E aí tem os problemas mais graves, tá? Que não deve ser o caso com certeza, mas é importante dizer a nível de informação geral. Problemas de fiscalização que identifiquem condições, lamentavelmente, encontradas com muito mais frequência do que deveriam, sobre trabalho em condição análoga à escravidão, que é o trabalhador que não vai ter a carteira registrada, que vai estar sujeito à hora de trabalho em excesso, que vai estar sujeito à condição degradante, que vai estar com dificuldade de movimentação, de locomoção física dele ali. Então, isso aí é um outro nível de problema também, que aí definitivamente impede a solicitação de crédito, sim, e gera problema em várias outras esferas comerciais e da própria produção, qualquer que seja ela. Tá certo, então. Muito obrigado, doutor, mais uma vez por estar aqui com a gente, tirando a dúvida, né, do produtor rural. Beleza, eu que agradeço, é sempre um prazer. Eu quero que você deixe as suas redes sociais, porque eu acredito que esse assunto ainda renda bastante e outras pessoas que nos acompanharam podem ter dúvidas também parecidas ou outras que queiram tirar aí com você. Sim, com prazer. Minha rede social no Instagram é @ViniciusBarquete, na verdade qualquer uma delas. E tem uma segunda que a gente coloca informações do agronegócio, de direito e não também, informações mais amplas, que é @da.direito do agronegócio. Aí por qualquer uma das duas pode fazer contato que a gente traz para responder aqui. Então o Balanço no Campo segue por aqui. Vamos acompanhar agora um recado do Sicoob Credivar. Atenção, produtor rural, já começou o Plano Safra e o Sicoob Credivar tem crédito rural com condições personalizadas para pequenos, médios e grandes produtores. Uma fartura de vantagens para custeio, investimento, comercialização e industrialização. Veja só. Do custeio da uva no sul ao cultivo de pimenta no nordeste. Do financiamento do café no sudeste. Do manejo do gado verde no norte às colheitadeiras do milho no centro-oeste. Para o que você cultivar, para o que precisar. Soluções do Sicoob para o agronegócio. Só quem nasceu no agro entende do seu negócio. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Aproveite a melhor época do ano para produzir e crescer mais. Consulte as linhas de crédito disponíveis na sua agência e contrate. Sicoob Credivar. Cooperar com o agro é o nosso negócio. O Secafé divulgou o relatório referente às exportações de café do Brasil no mês de junho, além do panorama do ano safra 2022-2023. 117 países compraram cafés brasileiros no ano safra 2022-2023. Foram 35 milhões e 626 mil sacas de 60 quilos de café, queda de 10,2% em relação aos números da safra anterior. A receita cambial totalizou 8 bilhões e 135 milhões de dólares no intervalo atual, permanecendo praticamente estável em relação ao ciclo anterior. Os dados fazem parte do relatório estatístico do Conselho dos Exportadores de Café do país, o Secafé. Esse relatório também marca a conclusão do ano safra, 2022, 1º de julho a 30 de junho de 2023. Na oportunidade, nós exportamos 35,6 milhões de sacas, uma queda de 10%. O que é importante destacar, em termos de receitas cambiais, nós tivemos 8,13 bilhões de dólares, praticamente uma receita inalterada em relação ao ano safra anterior. Isso nos leva a crer, então, que o preço médio do café foi ligeiramente superior. E, de fato, nós tivemos 228 dólares por saca, em média, em todo o ano safra, apesar das recentes quedas que nós temos observado nas bolsas internacionais. Em relação a esse preço médio, ele está 11,4% superior. Então, em reais, nós temos 42 bilhões de reais em receitas cambiais. Esses números são muito importantes, que o Brasil ele é o recordista de transferência de preço FOB exportação ao produtor. Em 85% desse valor total é renda sustentável para o produtor no Arábica e 93% para o Conilon, em função das concorrências aqui com os blends das indústrias internas.
Segundo a entidade, em junho deste ano foram embarcadas 2.640.000 sacas para o exterior, queda de 17,2% em relação a junho do ano passado. No acumulado do primeiro semestre de 2023, os embarques de café do país alcançaram 16.226.000 sacas, com receita de 3 bilhões e 547 milhões de dólares, recuo de 18,9% em volume e de 23,8% em valor. Para junho, exportamos 2,64 milhões de sacas, uma queda de 17% em relação ao mesmo mês do ano passado. Aqui se destaca a queda do café arábica, exportamos 2 milhões de sacas de cafés verdes, uma queda de 23%, e 231.000 sacas do conilon verde, crescendo 60%. O solúvel, 344.000 sacas, nós tivemos uma queda de 2%. O diretor-geral do Secafé explica que a colheita do arábica ainda não entrou nos números do relatório, que deve registrar aumento nos próximos meses. O café arábica ainda não aparece nas exportações, este café que está sendo colhido na safra 23, mas com certeza nos próximos relatórios, nos próximos meses, podemos ter números já englobando esta nova safra. E também, no caso do conilon, nós temos já a nova safra e também a competitividade momentânea, os diferenciais competitivos do conilon brasileiro em relação aos robustas vietnamitas. Isso é muito importante para o Brasil. No ano safra 2022-2023, os Estados Unidos foram os principais importadores dos cafés do Brasil. Foram 6.857.000 sacas, volume 13,8% inferior ao registrado no ciclo 2021-2022. Em seguida, vem a Alemanha, com 5.165.000 sacas, Itália, com a importação de 2.986.000 sacas, Japão, com 2.069.000 sacas e Bélgica com 1.828.000 sacas. Destaque ainda para a Colômbia, que segue importando dos nossos cafés, e China. Em termos de países, nós temos vários destaques. Nós temos Colômbia crescendo na 6ª posição, nós temos o destaque para Turquia, Holanda, Argentina, Coreia do Sul, todos a partir do top 6 ao top 10. Também, obviamente, destaque para a China, que atingiu a 17ª posição. E, obviamente, os principais destinos, América do Norte, América do Sul, Estados Unidos, nós tivemos retrações importantes em função da menor disponibilidade de café que nós temos em função de 2 safras baixas após o nosso recorde de 2020. Essas 2 safras mais baixas afetadas por condições climáticas. Já sobre os tipos de café, o arábica foi o mais exportado entre julho de 2022 e o fim de junho deste ano, com volume equivalente a 30.337.000 sacas, o que corresponde a 85,2% do total. O segmento do solúvel teve o correspondente a 3.776.000 sacas embarcadas neste intervalo, com representatividade de 10,6%, seguido pelo canéfora, que é o robusta e o conilon, com 1.467.000 sacas, e pelo produto torrado e moído, com 45.806 sacas. Os cafés com qualidade superior ou com certificados de práticas sustentáveis responderam por 17% das exportações totais brasileiras do produto no ano safra 22-23. Foram 6.050.000 sacas enviadas ao exterior, queda de 22,7% na comparação com o registrado na temporada passada. Depois de 2 safras com problemas climáticos, as estimativas para a atual temporada são positivas, com números que variam de 55 milhões a 65 milhões de sacas de 60 quilos. Se as condições seguirem favoráveis, a projeção é de uma excelente safra para o Brasil, principalmente para o arábica em 2024. Torcemos, obviamente, que o Brasil tenha uma safra 23 muito boa e a partir daí, sem irregularidades climáticas, a gente possa ter novas colheitas muito expressivas para o país, o que é muito importante para o produtor e o Brasil ganhar participação no comércio internacional. Agora eu quero trazer um recado super importante para você. A Minasol é uma indústria de calcário que trabalha com tecnologia de ponta e a melhor matéria-prima para enriquecer o seu solo, garantindo alta produtividade e colheita farta. Confere comigo!
Há mais de 20 anos, a Minasol tem um compromisso de levar aos seus clientes o melhor do calcário agrícola. Pratique a calagem e acelere o crescimento do seu plantio. Com o calcário Minasol, você, amigo produtor, garante resultados potencializados e a certeza de uma colheita farta. A sua terra alimenta e movimenta o povo brasileiro. E o produtor que valoriza a terra que tem, usa calcário Minasol. Viram só? O calcário dolomítico Extra Mais da Minasol tem garantia de 10 a 12% de magnésio, capaz de oferecer os nutrientes necessários para uma produção agrícola saudável e de alto rendimento, hein? Entre em contato com a equipe de vendas da Minasol pelo site www.minasol.com.br ou também pelo Instagram, @MinasolCalcário. Calcário Minasol é alta produtividade. Quem compara, compra Minasol. E o Balanço no Campo vai ficando por aqui, mas você já sabe, hein? Pode rever nossas reportagens pelo site da Rede Mais ou também pelo nosso YouTube e Facebook. Para você, um ótimo domingo, um excelente dia e, claro, te desejo uma ótima semana. Até o próximo Balanço no Campo. Tchau, tchau!